Existem uma série de teorias sobre a ansiedade em si, por vários teóricos, mas cada vez mais assenta na noção de que hoje em dia, felizmente, as pessoas têm mais conhecimento, mas na noção de um vasto leque de sentimentos emocionais que pode levar-nos a sensações que podem ter uma adaptação ao meio e conduzir-nos a um comportamento mais adaptativo, ou entrar no culminar de outras características associadas como a angústia e o medo e levar-nos a um contexto mais adaptativo. Portanto, podemos considerar que poderá ser uma emoção. Há outros autores que falam da ansiedade como uma resposta aos estímulos do meio. Outros autores até consideram que será a nossa capacidade de interpretar a situação, avaliar tudo aquilo que recebemos do meio e os estímulos externos que estamos a receber, portanto, mas na verdade está mais relacionado com aquilo que o sujeito pensa sobre aquilo que vivencia, sente e como age. E neste caso levando a sentimentos físicos e emocionais que podem causar algumas sensações de mal-estar, não é? Quando mais intenso. Porque dentro desta linha do que será a ansiedade, nós podemos diferenciar ansiedade de traço de ansiedade de estado. E o que é que isto significa? Ansiedade de estado é o momento, é algo mais transitório que podemos estar a vivenciar na nossa vida, enquanto a ansiedade traço é algo mais permanente e que já está mais caracterizado com o sujeito. Sujeitos que têm um nível de ansiedade de traço mais intenso vão ter mais dificuldade de se desfocar do estímulo externo que sentem como ameaçador do que sujeitos que têm uma ansiedade de traço menos intensa e conseguem se descentrar mais facilmente. E quando eu digo traço é o quê? É características da personalidade. É algo que já está um bocadinho vincado na pessoa. Já faz parte do funcionamento e da estrutura desse ser humano, ser uma pessoa que já reage de determinada maneira, e isto tem a ver com as vivências e a sua formação e os acontecimentos de vida e resposta aos fatores estressores, mas a ansiedade de estado é algo que muitos de nós vivenciamos, e a ansiedade é importante também na nossa vida, porque nós também temos que saber dar respostas aos fatores externos que não controlamos e ir dando respostas adaptativas. Portanto, vamos sentir ansiedade. Se não sentirmos ansiedade, também estamos aqui a falar de questões que não serão tão positivas e, portanto, há estas duas diferenciações. Normalmente é quando entramos no diagnóstico das perturbações da ansiedade, que é quando o sujeito apresenta uma série de critérios, dentro dos quais o desconforto e o mal-estar físico e psicológico entram na equação. Não é? Aqui falamos do culminar desta angústia que pode levar até à doença física, quando as pessoas dizem que interfere com o dia-a-dia, que têm pensamentos ruminantes, negativos, que sentem muito medo de enfrentar determinadas situações. Portanto, já começamos aqui a entrar na possibilidade de vários tipos de perturbação do âmbito deste distúrbio. E falamos aqui também das situações que acontecem muitas vezes, cada vez mais vistas nos ataques de pânico, não é? Que é quando as pessoas sentem um descontrole muito grande numa dada situação, isto normalmente tem a ver com algumas associações que são feitas nesses momentos, e com esse descontrolo sentem sintomas físicos muito intensos que fazem ainda levar a pensamentos de maior medo, e aí começa-se a pensar se poderá ter outro problema físico que aumenta o nível da ansiedade, portanto a ansiedade realimenta-se, e aí sim estamos a falar de situações que com a ajuda terapêutica podem facilmente ser trabalhadas. Estudo clássico de uma criança que foi exposta em pequenina a uma situação de susto com um algodão branco. Essa criança cresceu e por volta dos 4 anos de idade, sempre que ela via o Pai Natal, ou flocos de neve, ou coisas, ela assustava-se e chorava sem qualquer explicação. O nosso organismo faz isto, nós criamos associações, momentos que nós sentimos como traumáticos ou fora do nosso controle, nós podemos associar e depois ao viver algo semelhante, nós desencadeamos a nossa resposta defensiva.
Pois, o que caracteriza tem a ver mesmo muito com esta questão, o sujeito começar a ter limitações em alguns momentos da vida por medo, e aqui quando falamos de ansiedade diferencia-se do medo exatamente por isto, porque não há um estímulo ameaçador presente, há uma projeção e um medo desse estímulo está presente, e portanto as pessoas evitam, porque têm receio de não conseguirem controlar se esse estímulo imaginado lá estiver, e portanto começam muitas vezes a evitar situações, o sofrimento associado, seja aqui um sofrimento social ou ocupacional, portanto muitas vezes as pessoas acabam por ficar prejudicadas em termos do trabalho, em termos sociais, no convívio com os outros, temos perturbações da ansiedade que há mesmo uma recolha gigante no convívio com os outros, aqui também falamos da ansiedade social, podemos falar no exemplo aqui do caso dos jovens das ansiedades às avaliações, não é? O receio de ter que passar pelas provas, portanto sintomas físicos muito intensos, o tentar controlar com muita antecedência às vezes os estímulos que ainda não aconteceram, portanto isto tudo são sinais de que podem existir ali um episódio depressivo, mas como é que nós avaliamos? Nós avaliamos ao reunirmos uma série de sintomas e percebermos se existem essas condições e se estamos a falar efetivamente de uma ansiedade patológica ou não. Ou se é um momento específico da vida da pessoa que a pessoa possa estar a reagir de forma normativa. Portanto, isso também é importante fazer esta diferenciação. Claro que isto é diferente de pessoa para pessoa, mas normalmente tem a ver com o nosso organismo, com a nossa estrutura física. O que as pessoas costumam relatar, o que vemos mais, são os suores frios, não é? Dores no estômago, a sensação de aperto no peito, como se costuma dizer, coração mais acelerado, taquicardia, uma pressão, às vezes costumam falar de uma pressão na cabeça, e uma espécie de cefaleias que se sentem, as pernas fracas, é uma coisa que também se costuma dizer, a dificuldade em engolir, e uma coisa muito importante que é a falta de sensação, sensação de que não se está a conseguir respirar direito, e porque a pessoa naquele momento começa a hiperventilar, não consegue fazer uma respiração mais compensada, uma respiração que possa ajudar às trocas ideais para que o sujeito consiga se sentir calmo, e portanto fica ali naquele momento muito aflito, e isto ainda perpetua mais o ciclo da ansiedade. Estes sintomas são muito aflitivos e confundidos, lá está, muitas vezes por problemas físicos, e portanto é muito importante desmistificar que o nosso organismo pode efetivamente fazer isto com um ligeiro pensamento ou com voltar a estar numa situação física da vida que nos relembra alguma coisa. É muito importante, existe uma panóplia de estratégias. A parte principal é percebermos o que é que funciona connosco, porque normalmente a sensação de ansiedade deriva da falta de controle sobre o momento, e portanto o sujeito tem que sentir alguma capacidade de controle, nomeadamente sobre si e sobre estas sensações físicas e pensamentos que já falámos. Portanto, é muito importante conhecer o que é que funciona, que tipo de ferramentas é que funcionam connosco para nos darem um autocontrole. Eu considero que a psicoterapia nisto é uma ferramenta fantástica, porque ajuda as pessoas no autoconhecimento, não só a detectarem a origem do problema, mas também a conseguirem perceber o que é que funciona consigo, como é que podem antever, e isto é muito importante na minha opinião. A partir do momento que nós sentimos que vamos controlar e que dominamos a situação, que já temos o racional da situação, já compreendemos as origens, já sabemos que não nos pode acontecer nada, que vamos ter pico de ansiedade, mas não vamos ter nenhum problema extra, se conseguirmos sentir mais controle também mental sobre a situação, os episódios acabam por deixar de aparecer. Porque é quando nós sentimos que conseguimos lidar com eles, que eles já não precisam de aparecer, porque eles aparecem porque somos nós que os desencadeamos como uma resposta a algo que nós consideramos perigoso, mas que na verdade não está. E portanto o nosso cérebro faz essa associação, e aí é quando as coisas começam a melhorar. Sem dúvida, sim, sim. Eu não vejo só nos mais jovens, acho que nas faixas etárias no geral, acho que atualmente vivemos mais ansiedade porque estamos todos mais ocupados. Por isso é que andamos todos a sentir falta de tempo. Esta necessidade de ocupação constante que nós incutimos uns aos outros e que a parte profissional incute, e os jovens também vão sentindo de alguma maneira, não só pelas pressões familiares, ou mesmo porque faz parte do desenvolvimento, sentirem que vão ultrapassar uma série de etapas, é isto que nos faz gerar
a antecipação de acontecimentos, não é? A pré-ocupação do que é que vem aí. E, portanto, a pandemia foi um ótimo exemplo disso, porque quando se deu a pandemia e percebemos que não controlávamos nada do que se passava, dispararam os episódios de ansiedade, dispararam as perturbações do controlo, e porque as pessoas perceberam que havia uma série de situações fora do controle e um medo do que é que vinha a acontecer. E sim, tem havido cada vez mais, os estudos demonstram isso, mais situações de ansiedade, que também se pode associar à depressão, e que também é perigoso, não é? Porque aí estamos a falar de problemas que podem culminar aqui em situações mais graves e acentuadas, e portanto é importante estarmos atentos e detectar logo os primeiros alertas. Acho que as redes sociais também entraram nesta equação, o uso dos ecrãs, cada vez mais, menos tolerância à frustração, o facto de efetivamente haver menos tempo e uma tendência para compensar-se esse tempo com o uso às vezes não tão apropriado das regras, não é? Nós tendemos às vezes a tentar compensar os erros do passado e depois caímos um bocadinho no oposto, e falamos de parentalidade positiva, e atenção, eu sou uma adepta da parentalidade positiva, mas as pessoas confundem parentalidade positiva com ausência de limites, ausência de regras, e há uma série de coisas que têm que existir, porque se nós tornarmos jovens estruturados, com noção e envolvimento da vida deles no dia-a-dia, estamos a tornar as pessoas também mais seguras e não lhes estamos a dar depois uma responsabilidade disfuncional ou ainda pouco estruturada para o futuro. Claro que depois há outros fatores, não é? Nós temos aqui fatores do ambiente onde crescemos, mas também temos fatores interpessoais e dos acontecimentos de vida. Que nós nunca sabemos quando é que pode surgir. Mas sim, acho que cada vez mais temos que terem atenção nos jovens, o uso da responsabilização de uma forma adequada, o envolvimento nas coisas do dia-a-dia, o cuidado com o excesso de autoridade ou também o oposto, portanto saber neste sentido como os preparar e desde o início com uma educação mais flexível. Os mitos passam muito por isto, por aquilo que falámos há bocadinho, de dizermos muitas vezes vai passar, tem calma, o tem calma, que não acalma ninguém, não é? Vai passar, a ansiedade é vista como algo passageiro, transitório e que é pontual, às vezes exagerado, e muitas vezes não se percebe que é um sofrimento constante de alguém que se quer livrar e não consegue, e não encontra estratégias, e cada pensamento que tem ainda perpetua mais esse estado emocional. E, portanto, este desvalorizar e invalidar das emoções, na minha opinião, é que é o grande problema. Felizmente as pessoas hoje em dia têm muito mais noção de que não é só a ideia dos antigos mitos, não é? Dos caprichos da saúde mental e do que é prioritário, e efetivamente a nossa saúde mental é prioritária. Já se fala com mais consciência do que é o autocuidado, de tirarmos um tempo para nós, não é? De nós, para podermos estar e cuidarmos, no caso de sermos cuidadores das crianças, também podermos ter uma estrutura bem cuidada e atenta, e portanto a saúde mental ainda sofre com alguns preconceitos, mas felizmente as pessoas estão a ter muito mais noção do quanto tudo depende também do nosso estado psicoemocional, não é? Da forma como estamos. Eu acho que o principal é sabermos que, como seres humanos, nós procuramos o equilíbrio, mas não estamos sempre em pleno equilíbrio. Nós vamos ter momentos mais difíceis, momentos mais tristes, mais zangados, mais felizes, não há nenhuma emoção que esteja plena, e a ansiedade também faz parte disso. Há momentos da vida que vamos ter o despoltar de mais ansiedade, temos é que saber reagir. Acho que é importante procurarmos o autoconhecimento, com a ajuda da psicoterapia ou não, porque às vezes nem é preciso ir por aí, mas
da forma que for preciso, procurar coisas com que nos identificamos e aí também vamos nos conhecendo para percebermos que ferramentas é que funcionam connosco em determinada altura da vida, mas sempre também com a noção do autocuidado. Acho que precisamos de cuidar de nós, de tratar de nós, de investir em nós e depois acho que tudo o resto acabamos por conseguir em termos da luta da vida, de irmos subindo os degraus e de procurar o tal equilíbrio, mas nunca procurar a noção de que temos que estar plenos e que a tristeza é uma falha ou é um... Não, todas as emoções fazem parte da vida, aceitar esse momento e depois recuperar.